Marco ci vuole far sentire vicini questi 11. O evangelista Marcos quer que nos sintamos próximo dos 11. Não diz que depois das repreensões de Jesus, Jesus lhes mostrou sinais para os fazer acreditar. Não diz, como aconteceu noutros momentos da manifestação do ressuscitado, olha para as minhas mãos, olha para os meus pés, ou a Tomé, põe o teu dedo no meu lado. Não, Jesus não dá nenhum sinal. Deixou-os na condição daqueles que são chamados a acreditar no testemunho daqueles que viram o ressuscitado. E hoje, nós acreditamos no testemunho desses homens, desses 11, a quem somos gratos, porque foram eles que nos entregaram Jesus e o seu Evangelho. Vangelo, malgrado la loro fragilità, le loro debolezze. Apesar das suas fragilidades, das suas fraquezas, eles cumpriram a sua missão. E se hoje temos a sorte de conhecer Jesus e descobrir o tesouro do Evangelho, devemos isso a esses 11 que foram testemunhas, mesmo com a pouca fé que tinham. Depois de ter repreendido os 11 pela fragilidade da sua fé, seria de esperar que, antes de lhes confiar uma missão difícil e exigente, Jesus esperasse deles um sinal de arrependimento, uma tomada de consciência da sua indignidade. Ao invés disso, ouvimos o que ele pede a esses discípulos, fracos e temerosos, e é isso que ele nos pede também a nós no dia de hoje. Andate in tutto il mondo. E disse-lhes, ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Andate. Ide, disse o ressuscitado aos 11. Devem partir, devem deixar de lado o lugar onde viveram, as pessoas com as quais conviveram, o ambiente. O que é que esses 11 deixaram para trás? O seu pequeno mundo da Palestina, suas tradições religiosas, às quais estavam muito ligados, porque as tinham aprendido com seus pais, e agora devem ir para novas terras, novas culturas, para semear não as suas tradições religiosas, mas o Evangelho de Jesus. Tenhamos clareza sobre o que o ressuscitado também nos pede hoje. Anunciem o Evangelho. Durante muito tempo, a missão que Jesus nos confiou foi interpretada como uma missão de proselitismo. Todo o povo tinha que se tornar cristão, um pouco como os fariseus faziam e percorriam mares e montes para fazer prosélitos. E para obter essas conversões, sabemos o que aconteceu na história do cristianismo e, infelizmente, também, às vezes, se recorreu à coerção. Por vezes, também hoje, ouvimos alguns se lamentarem, alguns padres dizerem assim, mas neste mundo, nessa sociedade, não se pode converter ninguém. E quem foi que pediu para converter alguém? O ressuscitado só nos pediu uma coisa: anunciai fielmente o Evangelho. Converter corações, converter a vida, não é tarefa do pregador, é do Espírito Santo que opera nas conversões. Nós devemos só anunciar fielmente a palavra do Evangelho e depois confiar no poder divino que está presente na semente do Evangelho. Lembre-se daquela parábola que nos é contada apenas por Marcos, no capítulo 4. O semeador lança semente na terra, dorme, ou vigia de noite, de dia, a semente brota e cresce. Como? Ele não sabe, porque não depende dele. Depende agora do poder divino presente na semente da palavra de Deus. Quando essa semente é lançada no coração de alguém, este não consegue se livrar dela, não, porque não é palavra humana e produz frutos extraordinários por ser palavra divina.
O conteúdo dessa mensagem, Evangelho, resume-se, pois, nestas palavras, cujo significado conhecemos bem: boa notícia. E qual é a boa notícia a ser anunciada? Apenas uma: o amor incondicional de Deus pela humanidade, a vida divina que Cristo trouxe ao mundo. Não que Deus seja bom para os bons e que castiga e seja severo para os maus, como sempre foi dito. Não. Temos de anunciar que Deus ama todos, ama até mesmo os maldosos. Essa é a novidade e deve ser anunciada a todo o mundo. Todos devem saber disso. É este o anúncio do Evangelho que deve ser feito a toda criatura, disse Jesus. E continua il risorto dicendo: il credente è battezzato. E o ressuscitado continua: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, pelo contrário, será condenado. Tenhamos cuidado com esta linguagem oriental que contrapõe sempre o preto e o branco, duas escolhas, uma de vida e outra de morte. Quem crer significa quem aderir a este Evangelho, à proposta do homem novo, do mundo novo que Jesus anunciou, é salvo por esta palavra. Isto é, se uma pessoa adere ao Evangelho, realiza plenamente a sua humanidade, mas se não adere, não se salva, não se deixa salvar e, portanto, não se humaniza, porque quem constrói a sua vida sobre outras propostas que não a que Cristo nos faz, não constrói plenamente a sua existência. E o batismo é o sinal desta imersão total, como ramos na videira. Esse é o vínculo com Jesus, imersão no Espírito de Cristo. E ouçamos agora com que imagens Jesus nos apresenta a mudança no mundo que se opera quando o Evangelho é acolhido. Il cambiamento del mondo che viene operato quando viene accolto il Vangelo. E questi saranno i segni che accompagneranno. Eis os sinais que acompanharão aqueles que crerem. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes e beberem veneno mortal, não lhes fará mal algum. E quando impuserem as mãos sobre os doentes, esses ficarão curados. C'è una domanda che ci sentiamo rivolgere. Há uma pergunta que ouvimos frequentemente das pessoas que não creem: para que serve a fé? O que é que ela produz? As pessoas que não creem dizem assim: nós observamos que quem vai na igreja pede ajuda a um santo quando estão doentes para receberem um milagre. Nós, ao invés, acreditamos na ciência, não nos santos. Uma certa crença confundida com fé não produz absolutamente nada, mesmo que continue a ter muitos seguidores. A fé, entendida como pedir a Deus que faça um milagre para resolver os nossos problemas, isso não serve quase nada, é uma alienação. Mas Jesus, no Evangelho de hoje, responde precisamente à questão que nos é colocada pelas pessoas que não têm fé. E Jesus responde a pergunta: o que é que a fé produz? Se for crença, não produz nada. Mas Jesus diz que, se confiardes realmente no Evangelho, isto é, na proposta de homem novo e de mundo que eu faço, testemunhareis prodígios, acontecimentos inesperados, extraordinários, que nunca teríeis esperado. Se no mundo todas as guerras desaparecessem imediatamente e os homens se tratassem como irmãos, se ajudassem uns aos outros, o mais forte ajudando o mais fraco, isso mudaria o mundo. Diríamos que seria um milagre absolutamente inesperado. Se isso não acontece, é exatamente porque não se acolheu a proposta que Jesus fez. Aqui, Jesus nos diz: os prodígios não acompanharão os pregadores como milagres
que lhes darão razão daquilo que prego. Essa é uma interpretação apologética do milagre que Jesus sempre rejeitou. É uma geração perversa e adúltera que pede esses tipos de milagres e, infelizmente, no final do século II, que o milagre foi interpretado como uma prova e nós herdamos essa concepção. A prova de que a religião cristã é verdadeira é que se fazem milagres. Jesus rejeitou essa interpretação e disse: anunciai o Evangelho, aderi à proposta que vos faço e vereis maravilhas. E apresenta esses prodígios chamados sinais com 5 imagens retiradas da Bíblia. Vamos agora interpretar para compreender estas imagens. O primeiro desses sinais: o Evangelho expulsará os demônios. Deixemos de lado os exorcismos com os seus ritos e as fórmulas que os acompanham e não confundamos as doenças que devem ser tratadas pelos médicos com os demônios com que Cristo lidou e de que nos falam os evangelhos. Os demônios são realidades muito concretas. Todos nós conhecemos esses espíritos imundos que nos arruinam. Todos nós os experimentamos e eles têm nomes muito claros e precisos. O demônio do orgulho, da cobiça, da avidez do dinheiro, do apego aos bens, são estes os demônios que nos desumanizam. O ódio, o querer pagar aqueles que nos fizeram mal, a devassidão moral, o egoísmo, a falsidade, a cólera, o ciúme. Estes são os demônios que nos desumanizam, que nos tornam violentos, cruéis, insensíveis às necessidades dos outros e dos pobres, que nos tornam menos homens e até um pouco animais. São estes demônios que se expulsam não com água benta, mas com o Evangelho. Quando o Evangelho entra em cena, esses demônios desaparecem. Se numa família há divisões por causa da inveja, do apego dos bens, do desregramento moral, por vezes da divisão entre marido e mulher, se o Evangelho chega, esses demônios desaparecem e assistimos a milagres, a prodígios inesperados, a irmãos que talvez há 20 ou 30 anos não se falavam mais uns com os outros, por causa de uma herança mal dividida, ao aceitar o Evangelho, se dão conta que são chamados a relacionamentos conforme Cristo propôs, do perdão e da reconciliação. E depois, o Evangelho diz, falarão novas línguas. Que línguas, que linguagens que os seres humanos sempre utilizaram, a da força. Uma linguagem que é constantemente usada ainda hoje. E quando os políticos têm de enfrentar os seus problemas, competem para ver quem levanta mais alto a sua voz. Estão possuídos pelos demônios do orgulho, da arrogância, porque são os mais fortes. Esses demônios sugerem a linguagem do insulto e depois já não se falam mais uns com os outros, fazem falar as armas, a linguagem da retaliação, da vingança, de responder ao crime com outro crime. Esta é a linguagem do mundo velho. A nova humanidade que vem de Jesus precisa de uma nova linguagem, que é aquela sugerida pelo Evangelho do perdão, do amor, do serviço recíproco e incondicional, e os discípulos devem saber falar bem essa nova língua. Ela deve vir espontaneamente da sua própria natureza de filho de Deus, de modo que quando se sabe falar uma língua, não é preciso pensar, recordar as regras da gramática, vem naturalmente, porque é a língua que se sabe. O discípulo que se deixou contagiar pela mensagem do Evangelho fala naturalmente esta linguagem do amor. Realmente questa lingua dell'amore. E poi prenderanno in mano i serpenti. E depois, o Evangelho fala que os discípulos pegarão em serpentes.
Esta é uma imagem bíblica. Lembremos-nos de como os salmistas e os profetas falavam dos animais que lutam entre si e que depois fazem a paz no mundo novo. Eis que, através das imagens de animais, é indicado o reino de Deus, onde não haveria mais lugar para hostilidade, a rivalidade, a agressividade entre os homens. E essas serpentes são mais uma vez uma imagem que encontramos já no início da Bíblia. A serpente que sugere aos homens que se afastem de Deus, e diz Jesus, o Evangelho te rende imune contra essas serpentes. Os discípulos não precisam ter medo, porque a força que receberam de Cristo da sua palavra torna-os resistentes. Recordemos o que Lucas nos recorda no capítulo 10, as palavras de Jesus. Dei-vos poder para caminhar sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Outra imagem. Se beberem um pouco de veneno, não lhes fará mal nenhum. Há muito veneno circulando na nossa sociedade. O veneno é espalhado por aqueles que banalizam a sacralidade do amor e a fidelidade conjugal. O veneno é espalhado por aqueles que já não permitem distinguir entre o que é bem e o que é mal, o que é verdadeiro e o que é falso, de modo que tudo que é oposto parece que no final passa a ser uma coisa semelhante a outra, e vale o que eu gosto. Espalha veneno quem sugere como norma de vida a busca do prazer como o bem supremo. E são estas as mensagens que envenenam as nossas gerações, quer queiramos, quer não, há um veneno que nós acabamos bebendo na sociedade. O Evangelho, diz Jesus, nos torna imunes. Podemos ficar um pouco atordoados, podemos até pensar aquilo que os meios de comunicação social nos dizem que é verdade, mas se tivermos assimilado a mensagem do Evangelho, logo vamos perceber que eles estão errados e quem tem a verdade é unicamente Jesus de Nazaré, Jesus que não engana ninguém. E depois, sobre os doentes, os discípulos vão impor as mãos. E não diz que vão curar. O texto grego diz, receberão benefícios desta imposição das mãos. A cura é feita pelos médicos que estudaram para isso. Mas a aceitação do Evangelho também nos faz compreender e dar sentido a estes momentos de fraqueza e fragilidade que fazem parte da nossa condição humana. E quando abordamos essa realidade com serenidade e a aceitamos, isso também nos ajuda a obter um efeito cada vez mais benéfico. Inclusive, os próprios medicamentos acabam fazendo mais efeito. E aqui, Jesus faz a entrega da sua missão para nós que devemos levá-la adiante. Vamos ouvir então. Il Signore Gesù. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Então os discípulos foram anunciar a boa nova por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra pelos sinais que o acompanhavam. Che l'accompagnavano. Secondo il giudizio degli uomini, Gesù è stato De acordo com o julgamento dos homens, Jesus foi um falido, um fracassado que acabou no túmulo. Depois rolaram uma enorme pedra em frente e esse túmulo está lá. Nós dizemos não é esse o fim de Jesus. O evangelista Marcos diz no final do seu evangelho que as coisas não acabaram conforme as pessoas diziam, mas Deus fez o seu julgamento e ressuscitou Jesus. Jesus está vivo e foi elevado ao céu, está sentado à direita de Deus. O céu não é uma atmosfera, é a morada de Deus, é casa do Pai, não o túmulo, portanto, mas a glória de Deus Pai. E depois vemos Jesus sentado à direita de Deus. Trata-se de uma imagem que lembra os costumes das cortes orientais,
onde os súditos que tinham dado prova de lealdade ao seu Senhor eram chamados ao palácio com todo o povo, e diante de todos, o grande soberano os fazia sentar à sua direita. Assim exatamente aconteceu com Jesus, o nosso Senhor.